O homem que obrigou o Brasil a criar presídios federais. A história de Fernandinho Beiramar. A gente vai fazer o react aqui agora, tropa. Esse react, tô já falando aqui, ó, pro meu chat, pra galera que vai comentar. Não espere aí muita opinião, tá? Esse react é mais pra gente poder assistir o vídeo e entender o que é que tá pra dizer. É um vídeo de sugestão aqui do próprio YouTube, do canal, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, canal Rota Capital, inclusive nem sou inscrito, eu vou se inscrever aqui agora. E esse vídeo, esse quadro Fuzileiro Reage, é justamente pra gente reagir conteúdo que a gente acha legal, interessante, e de canais aí que estão começando também, ó, tem 5.000 inscritos aí, pra gente poder dar uma moral pra quem tá criando conteúdo do zero aí também. Assim como a gente também já passamos por essa meta, hoje estamos com 60.000 inscritos, com foco em chegar a 100.000 inscritos aqui no canal, então já se inscreva também aqui nesse canal, deixa o like e ativa o sininho de notificação. Então bora lá, devido inscritos ao canal Rota Capital, se inscrever lá. Então bora assistir, tropa. Os intermediários. Esta é a história de Fernandinho Beiramar, o homem que transformou o tráfico de drogas brasileiro em uma operação de atacado. O criminoso que forçou o Brasil a criar um sistema prisional inteiro para contê-lo. O empresário do crime que movimentava 240 milhões de dólares por ano, enquanto a polícia de 3 países o caçava como o inimigo público número 1. Nos próximos minutos, você vai entender como um menino pobre de Duque de Caxias construiu o maior império de distribuição de drogas que este país já viu. Vai descobrir a estratégia que revolucionou o mercado ilegal. E vai conhecer o preço que ele pagou por esse poder. Porque ao contrário do que dizem por aí, Fernandinho Beiramar não era apenas mais um bandido violento. Ele era um empreendedor, um visionário do crime. E sua história é uma aula sombria sobre como o talento desperdiçado pode se transformar em uma máquina de destruição quando o Estado abandona seus cidadãos. Prepare-se para entrar em um mundo onde a linha entre inteligência e brutalidade se confunde, onde a lógica empresarial se aplica ao comércio da morte. E onde um único homem provou que, no vácuo deixado pelo poder público, qualquer um com visão e coragem pode construir um império, mesmo que seja um império de sangue. 1967. Duque de Caxias, Baixada Fluminense. A favela Beiramar é um amontoado de barracos onde vivem os excluídos dos excluídos. Gente que não tem dinheiro nem para morar nas favelas do Rio de Janeiro. Gente que a cidade esqueceu antes mesmo de nascer. É aqui que nasce Luiz Fernando da Costa, filho de Zelina Laurentina da Costa, uma lavadeira e faxineira negra que cria vários filhos sozinha. O pai? Desconhecido, ausente, apenas mais um fantasma nas estatísticas da paternidade abandonada do Brasil. Mas Dona Zelina é diferente. Mesmo ralando em 2, 3 empregos, ela matricula todos os filhos na escola. Nos anos 70, isso era raro. Filho de pobre trabalhava, não estudava. Mas ela insiste. Fernandinho vai à escola. Tira notas medianas. 6, 6,5. Nada excepcional. Mas para uma criança que passa fome, que vive onde ele vive, estar sentado em uma sala de aula já é uma vitória. Então acontece a tragédia que muda tudo. Voltando do trabalho, Dona Zelina é atropelada. Morre. O alicerce da família desmorona. Fernandinho perde a única pessoa que o mantinha nos trilhos. Passa a ser criado por tias, por irmãs, por vizinhos. A escola fica para trás. As ruas de Duque de Caxias viram sua nova sala de aula. Anos 80. O pó está começando a ganhar força no Rio de Janeiro, mas ainda é um mercado pequeno, desorganizado. A maioria dos crimes são furtos, roubos de patrimônio. Fernandinho começa por aí, pequenos delitos, sobrevivência, até que ele tem uma ideia. Ele e alguns parceiros invadem um depósito do exército e roubam armas de grosso calibre. O plano não é usar as armas, é vendê-las. E para quem? Para os traficantes que estão começando a brigar pelo controle das favelas cariocas. Aqui está o primeiro lampejo de genialidade. Enquanto outros bandidos roubavam para consumo imediato, Fernandinho já pensava em oferta e demanda. Ele percebeu que as guerras entre facções estavam começando, que os bandidos andavam com revólveres calibre 38 e pistolas velhas, e que quem fornecesse armamento pesado controlaria quem venceria essas guerras. A operação dá errado. Fernandinho é preso, mas a semente está plantada. Ele entendeu algo fundamental. No mundo do crime, quem controla o fornecimento, controla o poder. Anos 90. Fernandinho sai da prisão e volta para Duque de Caxias. Só que agora o cenário mudou completamente. Os chefes do Comando Vermelho, formados na Ilha Grande, foram libertados e estão implantando um sistema de venda de pó nos morros cariocas. A Baixada Fluminense ainda não tem essa estrutura. É a oportunidade que Fernandinho esperava. Ele reúne 7 homens. 7. Apenas 7.
mas são homens de confiança absoluta. Jaime Amato Filho, criado com ele, um irmão de verdade. Chiquinho Meleca, o mestre da logística. Marcelinho Niterói, um homem de classe média que sabe de contabilidade e administração. Chapolin, o executor, o homem que dá medo até em colombianos. Leomar Oliveira Barbosa, violento e leal. E outros poucos. Com esses 7 homens, Fernandinho Beiramar vai fazer o que ninguém imaginava possível. Ele vai revolucionar o tráfico de drogas no Brasil. E vai fazer isso aplicando uma lógica que qualquer empresário reconheceria: eliminar os intermediários, controlar a cadeia de suprimentos e garantir estoque permanente. Mas antes de chegar lá, ele precisava entender o problema. E o problema tinha um nome: desabastecimento. Final dos anos 80, início dos anos 90. O Rio de Janeiro tem um problema crônico: falta droga. Parece absurdo, mas é verdade. As favelas vivem momentos de escassez. Quando o estoque acaba, forma-se uma fila gigantesca no Morro do Andaraí. Centenas de pessoas comprando em massa, chamando a atenção da polícia. A mídia até dá um apelido para o lugar: República do Pó. Por que isso acontece? Porque o sistema de fornecimento é um caos. As armas chegam pelas mãos de policiais corruptos, que vendem armamento velho e escolhem quem fortalecer politicamente. Os chamados senhores das armas trazem fuzis enferrujados a preços absurdos. E o pó? O pó vem dos colombianos e bolivianos, mas passa por atravessadores ricos da Zona Sul. O que chega nas favelas é resto de produção. Farinha de última qualidade, misturada, impura. E pior, o fornecimento é irregular. Acaba o pó na sua favela? Você liga para quem? Espera chegar quando? Ninguém garante nada. Fernandinho olha para esse cenário e vê um negócio esperando para ser construído. Ele percebe 3 coisas. Primeiro, quem garantir estoque permanente vai dominar o mercado. Segundo, quem cortar os intermediários vai ter o melhor produto pelo melhor preço. Terceiro, quem controlar a logística de entrega rápida vai fidelizar os clientes. Então ele faz o que nenhum traficante brasileiro havia feito antes. É pro bem ou pro mal, ele viu oportunidade, né, tropa? Ele viu oportunidade e foi empreender no caminho errado, né? Ele vai até a fonte. Fernandinho pega sua equipe e viaja para Capitão Bado, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Ali, ele encontra a família Morel. João Morel, o patriarca, controla o tráfico de drogas pela fronteira desde os anos 70. A família tem contatos diretos com os países andinos: Colômbia, Bolívia, Peru, os lugares que produzem 90% do pó consumido no mundo. Fernandinho chega com uma proposta simples e irrecusável: vende para mim pelo mesmo preço que vocês vendem para os intermediários. Eu pago mais, eu cuido do transporte, vocês não se preocupam com nada e eu garanto volume. Para a família Morel é um negócio perfeito. Vendem a mesma quantidade, ganham mais e se livram do risco de transporte para o Rio de Janeiro. Para Fernandinho, é a chave do reino. Ele monta um sistema que funciona como um depósito de bebidas. Estoque permanente. Pronta entrega. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acabou o pó na sua boca? Liga para o Beiramar. Em 40 Olha a logística que o cara montou, velho. minutos, no máximo 1h30, Chiquinho Meleca está na sua porta com mais 100 quilos. Nunca mais falta droga no Rio de Janeiro. Mas Fernandinho não para aí. Ele quer mais. Ele quer controlar não apenas a distribuição, mas a própria produção. E para isso, ele precisa ir além da família Morel. Ele precisa chegar até as Farc. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia controlam a maior parte do território onde o pó é produzido. São guerrilheiros, sim, mas também são empresários do narcotráfico. E Fernandinho consegue algo inédito. Ele faz amizade com um dos comandantes mais perigosos das Farc, um homem chamado Tomás Medina Caracas, o Negro Acácio. Por que eles se entendem? Porque suas histórias são parecidas. Ambos cresceram órfãos. Ambos vieram de favelas. Ambos subiram ao poder pela força da inteligência e da brutalidade. Eles se reconhecem. Fernandinho faz uma proposta às Farc. Eu pago comissão para vocês financiarem armas e operações. Em troca, vocês me dão cobertura, proteção durante o transporte e exclusividade no mercado brasileiro. As Farc aceitam. E com isso, Fernandinho Beiramar se torna o único brasileiro com acesso direto à produção colombiana, sem depender dos paraguaios. O cara simplesmente criou um ecossistema. Segundo dados da Polícia Federal, o esquema Beiramar mais Farc movimenta 240 milhões de dólares por ano. Uma fortuna absurda. Dinheiro de cartel internacional. E na fronteira, Fernandinho constrói um império paralelo. 97 bens catalogados. Uma empresa de carga aérea. Uma videolocadora.
uma padaria chamada Fepão, um motel chamado Sky, lojas de automóveis, atacados, material de construção, mais de 40 imóveis residenciais, mais de 30 contas poupança. Quando Fernandinho e sua equipe deixam a região, diz a lenda que até bancos fecharam. A economia local dependia dele. Uma investigação do Senado Federal, uma CPI que produziu um relatório de 779 páginas, revelou a dimensão do império. A conclusão era assustadora. Fernandinho Beiramar controlava cerca de 80% dos entorpecentes comercializados no estado do Rio de Janeiro. 80%. De todo o mercado. Ele não era mais um traficante. Ele era o fornecedor, o atacadista, o homem que mantinha o sistema inteiro funcionando. Mas todo império tem seus inimigos. E os inimigos de Fernandinho estavam mais perto do que ele imaginava. Dezembro de 2000. Capitão Bado, fronteira com o Paraguai. Fernandinho Beiramar freta um ônibus para trazer parentes e amigos do Rio de Janeiro para as festas de fim de ano. É uma celebração. O império está no auge. Então a polícia invade a chácara. Jaime Amato Filho, o irmão de vida, o braço direito, é preso. Alguém entregou a localização do ônibus. Alguém caguetou. Fernandinho tem certeza de quem foi. A família Morel. João Morel, o patriarca, havia sido preso. Ele colaborou com a CPI do Senado que investigava o narcotráfico internacional. E seus filhos, Ramon e Mauro, assumiram os negócios. Fernandinho acredita que eles delataram Jaime para reduzir a pena do pai. Essa é a gota d'água. Fernandinho declara guerra. E não é uma guerra qualquer. É o que os jornalistas vão chamar de Segunda Guerra do Paraguai. Chapolin, o executor, e Chiquinho Meleca invadem o escritório dos irmãos Morel. Ramon, o mais velho e poderoso. Mauro, o mais novo e violento. Ambos são executados. Ninguém sabe exatamente como a articulação foi feita. Como dois homens tão protegidos viraram alvos tão fáceis. Mas o fato é, eles morrem. Dias depois, Fernandinho dá uma entrevista para uma rádio paraguaia, a ABC. E ele diz com todas as letras: "Respeito muito o senhor João Morel, mas ele nunca me perdoará por ter ordenado tirarem a vida de seus filhos." É uma confissão pública. Um recado. E então 50 integrantes do Comando Vermelho invadem o setor controlado por UE. O resultado é carnificina. UE é baleado múltiplas vezes. Depois é queimado vivo. Carbonizado. Seus principais comparsas, Robertinho de Deus e Orelha, também são executados. A rebelião destrói Bangu completamente. Os presos que sobrevivem precisam ser transferidos. O presídio de segurança máxima, o orgulho do sistema carcerário do Rio, está em ruínas. A mídia chama o episódio de 11 de setembro dos presídios brasileiros. E há uma foto que se torna icônica. Fernandinho Beiramar, sorrindo, descansando tranquilamente na quadra de esportes. Sem algemas. Acompanhado de Chapolin. Como se fosse dono do lugar. Porque naquele momento ele era. Para onde enviar Fernandinho Beiramar? Nenhum estado queria abrigá-lo. São Paulo e Rio fizeram uma troca bizarra de prisioneiros. O Rio mandou Fernandinho para São Paulo. São Paulo mandou Cezinha e Geleião, fundadores do PCC, para o Rio. Era como trocar figuras de um álbum de horrores. Mas a justiça questionou: como presos de um estado podem ficar sob custódia de outro? É legal? É seguro? É constitucional? A resposta do Brasil foi criar algo novo, algo que nunca tinha existido: o Sistema Penitenciário Federal. Presídios de segurança máxima de responsabilidade da União, espalhados pelo país. Lugares projetados para isolar os criminosos mais perigosos do Brasil. Fernandinho Beiramar foi o primeiro preso desse sistema. Ele é conhecido oficialmente como o número 01, o prisioneiro que forçou um país inteiro a repensar como encarcera seus piores cidadãos. Hoje, Fernandinho está preso em Catanduvas, no Paraná. Foi transferido recentemente de Mossoró, no Rio Grande do Norte, depois que 2 membros de sua organização fugiram de lá. As autoridades preferiram movê-lo, por precaução. Ele tem mais de 320 anos de pena acumulada. Continua sendo condenado por novos crimes, mesmo dentro da prisão. Em 2013, foi grampeado conversando com Marcinho VP por telefone sobre uma briga entre o pastor Marcos Pereira, que converte criminosos, e José Júnior, líder do projeto Afro-Reg. Houve um atentado à sede do Afro-Reg. As autoridades atribuíram a ordem a Fernandinho e Marcinho. Em 2017, a Operação Epístolas prendeu 5 filhos de Fernandinho e sua irmã. A investigação revelou que ele havia diversificado. Agora controlava máquinas caça-níqueis e serviços de mototáxi em 3 bairros de Duque de Caxias. Adaptou-se ao modelo miliciano de extorsão. Mesmo em regime de segurança máxima em Porto Velho, ele conseguia se comunicar. Bilhetes eram apreendidos.
Ordens continuavam sendo dadas, mas o Fernandinho de hoje não é o mesmo. Ele passa os dias lendo e escrevendo. Graduou-se em teologia. Escreveu um trabalho de conclusão de curso sobre a vida de Jesus Cristo e como as pessoas tratavam os condenados segundo a Bíblia. Publicou um artigo acadêmico com uma advogada chamada Paloma Gurgel, analisando o tratamento de prisioneiros na Idade Antiga e na Idade Média. Em um trecho do artigo, ele escreve: "Nem mesmo o homem mais importante a pisar neste mundo escapou do tratamento desumano e degradante a que eram submetidos os presos no tempo de outrora." Em outro, a bestialidade com as quais se tratam as pessoas recolhidas ao cárcere desde os primórdios dos tempos denotam que o homem infelizmente não vê a figura do apenado como seu semelhante e, portanto, como pessoa detentora de direitos fundamentais mínimos. É uma ironia cruel. O homem que ordenou torturas, que mandou queimar rivais vivos e que tirou a vida de dezenas, talvez centenas de pessoas. Esse homem agora escreve sobre dignidade humana, sobre como a sociedade trata mal seus prisioneiros. Fernandinho também planeja lançar um e-book e um livro contando sua versão da história. Quando isso acontecer, talvez entendamos melhor o que se passa na cabeça de um homem assim, porque Fernandinho Beiramar é uma contradição ambulante. Órfão abandonado que se tornou empresário, vítima da pobreza que se tornou algoz, gênio da logística que aplicou seu talento ao comércio da morte, prisioneiro que forçou mudanças no sistema prisional do país inteiro. Sua história nos força a fazer perguntas incômodas. Se esse menino pobre, inteligente, com visão empreendedora, tivesse tido oportunidades reais, o que ele poderia ter construído? Se o Estado não tivesse abandonado Duque de Caxias, quantos Fernandinhos poderíamos ter evitado? E quantos estão nascendo agora, neste exato momento, em favelas esquecidas, esperando apenas o empurrão certo para escolherem o caminho errado? Fernandinho operou livremente por 15 anos. Acumulou fortuna documentada em quase 100 bens. Controlou 80% do mercado de drogas da segunda maior cidade do Brasil. Fez parceria com guerrilheiros internacionais. Movimentou 240 milhões de dólares por ano. E mesmo preso, mantém influência através de filhos e aliados. O crime não compensou? Ele está preso sim, mas por décadas ele foi rei. E seu legado permanece. Na estrutura do tráfico que ele profissionalizou. No sistema prisional que ele forçou a existir. Nessa vida temos uma lei que é a lei da semeadura. Tudo quanto plantarmos, nós colheremos. Coloque isso na sua mente. Evite de entrar por esse caminho, porque não vale a pena, não compensa. Entregue sua vida para Cristo. Permita que o Senhor ele cuide de você. Permita que o Senhor ele venha te ajudar em todas as áreas da sua vida, que eu tenho certeza que se você entregar sua vida para Jesus, ele vai mostrar um caminho honesto, um caminho transparente. Você vai conseguir vencer. Deus abençoe você e se inscreva aqui no canal que a gente vai trazer mais e mais vídeos. Tamo junto.